Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo conhece mais ou menos, mas que tem uma história para lá de interessante por trás disso tudo. Todos nós sabemos o que é calor, fazer calor, o que é fazer frio, dentro de casa, fora de casa. Quando é criança, a gente tem contato com o termômetro que os pais usam para ver se está com febrão, ou se a febre é pequenininha, se tem que ir no pronto-socorro ou se fica em casa, não é? Só que aí apareceram já duas palavras, né? O termômetro que a gente usa, e daí o que o termômetro faz? Ele mede a temperatura. Só que quando a gente fala de calor e frio, ou algumas pessoas falam de quentura ou friagem, nós estamos falando, na verdade, de sensação térmica. E aí todo mundo conhece alguém que sente mais frio do que você, ou mais calor, né? Você está de calção e camiseta e a pessoa está de moletom, ou ao contrário. Então, sensação térmica tem tudo a ver com a temperatura, mas não é a mesma coisa. E a gente precisa, ou o homem, o ser humano, tentou durante milhares de anos já, ou pelo menos 2000 anos, tentar entender um pouco esse conceito. Então, nós vamos descrever um pouco essa aventura. E a coisa começa lá no século 3 a.C., com um sujeito chamado Filão de Bizâncio. Filão era o nome, Bizâncio era de onde ele vinha. E ele era uma espécie de o que a gente chamaria hoje de engenheiro. E ele descobriu aquilo que está na imagem ali. Ele viu o seguinte, que se o sol batendo em cima daquele bulbo, esquenta lá o ar, e o ar se dilata, e daí vai empurrar o líquido que está no tubinho ainda para dentro daquela jarra. Então ele sabia o seguinte, ora, o calor faz com que a coluna do líquido diminui. Se esfria de novo, ela volta a subir. Isso ele está medindo a sensação térmica, entre aspas, não de uma pessoa, mas de um material. No caso, o ar que se expande com calor, dilata ou se contrai, ok? Agora, isso é um termômetro? Não, isso aí é ainda o que se chama de termoscópio. Termoscópio é um instrumento, que nesse troço aí que o Filão de Bizâncio fez, montou, grande engenheiro da época, que mostra que coisas não animadas como seres humanos, eles se modificam com a temperatura, tá ok? Se faz mais calor, se faz mais frio. Mas, puxa, não precisamos talvez de saber quanto calor faz, quanto frio faz. Todo mundo fala assim, tá um calor do caramba, ou tá mais ou menos quente, tá morninho, tá frio, não, tá gelado. Quando a gente fala, mesmo sem olhar para um termômetro, a gente sabe que existem diferentes graus de temperatura. E a primeira pessoa que pensou nisso não foi o Filão de Bizâncio, mas sim um pouco depois, no começo da era cristã, que foi o médico Cláudio Galeno. Será que ele já estava tentando entender a febre? Não sei, mas ele propôs que deveria ter graus de calor e de frio. E a coisa parece que ficou assim durante muito tempo. Durante muito tempo, estamos falando do começo da era cristã até o Renascimento. Não conheço registros de avanços que tenham sido feitos durante a Idade Média. Mas enfim, chegamos no século XVI, mais ou menos no mesmo passo de Filão de Bizâncio. Aliás, essa imagem aí que mostra esse termoscópio do Filão de Bizâncio é uma imagem do século XVI, quando termômetros meio ficaram em moda e um monte de gente começou a pensar nisso. Galileu Galilei, por exemplo, ele construiu os termoscópios ainda e não termômetros, porque ele não tinha uma escala, e aí tem uma reprodução do termoscópio que ele construiu, que é a próxima imagem aí, que vai aparecer, que é o seguinte, é a mesma coisa, só que em vez daquele tubinho curvo, que nem na imagem anterior, é um tubo reto, daí você pode colocar a mão naquele bulbo, esquentar aquilo e vai empurrar a coluna d'água para baixo, e aí é uma medida, entre aspas, de calor e frio. E tem um amigo do Galileu Galilei,
italiano também, que era médico, um cara muito interessante. Ele foi o primeiro a querer colocar números em coisas de fisiologia e medicina. É o Santoro Santorio. E ele pensou num termômetro para medir a febre. Provavelmente que é a próxima imagem que mostra é uma ilustração de uma obra dele. Tá vendo? É exatamente a mesma coisa que o Filão de Bizancio já tinha feito. Só que agora lá, em vez de um tubo reto ou curvo, só aparece uma cobra. E um sujeito colocando na boca aquele bulbo para esquentar e empurrando a coluna do líquido para aquele recipiente lá embaixo. O que tem de interessante nisso é que além, é algo muito parecido com os termômetros que a gente usa hoje em dia para medir a febre, e tem aquelas marcas ao longo de todo o tubo. Aquela ideia, ele falou, lembra que eu falei? Ele queria foi o primeiro a querer colocar números em coisas de saúde, de medicina. Aquilo lá seria uma escala, só que ele não colocou números ali. Que escala? Que número seria quente? Que número seria frio? Como fazer isso? E aí, então, é que aos poucos a coisa foi avançando em duas direções. Em se preocupar com essa escala e também com uma outra coisa. Vocês lembram o seguinte, tanto Filão de Bizâncio, quanto Galileu, quanto Santório, o líquido que era empurrado pelo ar que se expandia, ia num recipiente que estava em contato com o ar fora, com a atmosfera. Ou seja, dependendo da pressão atmosférica, a temperatura medida seria diferente. Aquele termômetro, vamos chamar assim, era ao mesmo tempo um barômetro. Isso era um problema que precisava ser resolvido. Isso foi sendo resolvido ao longo do século XVII. Primeiro, lá no começo do século XVII, nós temos Jean Le Bruchon, que cunhou a palavra termômetro. Termômetro, então, passou a ser definido como aquele termoscópio que tem uma propriedade física que muda com o calor ou com o frio, com o calor, e precisava de uma escala para isso. E aí, aos poucos, foram sendo desenvolvidos os termômetros mais próximos do que a gente conhece hoje, que eram tubos selados. Então, nada mais de contato com a atmosfera. O líquido se expandia de encontro a subindo num tubo, mas esvaziado, ou seja, sem ar. Então não tinha mais influência da pressão atmosférica. Então a imagem aí mostra, por exemplo, é do Museu do Galileu Galilei, com 5 termômetros da época, todos selados, resolvido um problema. Os 5 aí tem 50 marcas aí, entre o mínimo e o máximo. O que significava 50 marcas? Era um número bacana, não é? Mas, enfim, não sabemos o que significava a marca mais baixa, o que significava a marca mais alta, qual que era a referência. E esses termômetros foram sendo construídos por várias pessoas, né? Entre eles, por exemplo, um político, né? Ferdinando II, que era o grão-duque da Toscana, que teve uma vida pessoal e política extremamente complicada, mas já como adolescente ele gostava de ciências. Ele fez um desses termômetros já selados. E tem também um cara que foi rabino, médico, músico, matemático, José Salomão Delmérgico, que foi estudante do Galileu. Dizem que o termômetro dele, o líquidozinho lá que se expandia ou empurrava o ar agora, era o conhaque. Um termômetro muito interessante. E lembra agora a diferença desse tubo selado. Antes era o ar que se expandia que empurrava uma coluna de líquido. Agora é um líquido no termômetro que se dilata. Boa! Temos então agora a ideia de que precisa ter uma escala, mas não tinha ainda uma escala. Todo termômetro construído por diferentes pessoas, e eu só citei poucas, bolavam uma escala diferente. Até que no século XVIII a coisa muda de figura. Ainda no final do século XVII, começo do século XVIII. Christian Huygens, que foi físico, matemático, astrônomo, etc., ele
sugeriu que uma escala precisava ter duas referências para fazer sentido. E ele que foi o primeiro cara, parece, que sugeriu que fosse a temperatura mais alta ali seria a ebulição da água e uma outra referência seria a temperatura em que o gelo derrete. Mas ele não deu números para isso, quanto seria um quanto outro. Isaac Newton, o famoso físico, que tinha lá suas tretas, suas confusões, suas brigas com o Christian Huygens, sugeriu que uma outra referência, que a referência mais alta seria a ebulição da água, mas ele tinha que propor algo diferente do que do Huygens. Então, a temperatura mais baixa de referência seria a temperatura do corpo humano. E sugeriu que tivesse 12 graus entre uma e outra. 12 também parece um número interessante, uma dúzia, mas por que 12 ninguém sabe. E aí, finalmente, no século XVIII, os termômetros passaram a ser precisos e um cara nascido na Polônia e que viajou pela Europa toda, foi zanzando pela Europa toda e morreu na Holanda, Daniel Fahrenheit, grande físico, instrumentador científico de mão cheia, construiu também o seu termômetro e propôs aquela escala que todo mundo conhece, a escala Fahrenheit, onde a água congelava a 32 graus Fahrenheit e entrava em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Por que isso? Né? Porque esses números há mil controvérsias, mas é uma escala usada até hoje e inclusive muitos termômetros, esses com as colunas de líquido selado, têm as duas escalas, a Fahrenheit que eu acabei de mencionar e a próxima aí, que é Celsius, a escala Celsius, que é o nosso famoso 0 a 100, a diferença entre a água congelar e a água ferver. E quem bolou a escala Celsius, na verdade, ela começou com Anders Celsius, que era sueco, ele era físico, matemático, geólogo, também um monte de coisas, e ele construiu seu termômetro, pensou na ideia de Huygens lá de a temperatura mais alta de referência é da ebulição da água, mais baixa do congelamento da água, e chamou uma de 0 e a outra de 100. Só que ele pensou ao contrário. 100 seria a temperatura mais baixa e 0 a da ebulição da água. E por que isso? Porque ele estava pensando, morava na Suécia, certo? Faz um frio danado lá. Se ele colocasse o 0 da água, a temperatura da água congelando, teria que aparecer temperaturas negativas, né? E isso iria atrapalhar, ia confundir a população. E temperaturas acima da ebulição da água, que seriam as temperaturas negativas para ele, bom, aí só interessaria os cientistas e eles saberiam lidar com números negativos. Essa foi a ideia. Então, por exemplo, na próxima imagem aí, tem um pedaço aí de um termômetro com a escala que o Celsius bolou, em que lá a marca de 160 é, na verdade, um frio danado. E por que virou ao contrário, como nós conhecemos hoje? 0 é muito mais frio do que 100 graus Celsius. Quem teve essa ideia foi um conterrâneo do Celsius, que é o Carlos Linneu. Aquele botânico que criou aquela taxonomia de seres vivos com 2 nomes em latim. Ele, botânico, tinha muito interesse em medir a temperatura por causa do trabalho nas estufas que ele usava nas pesquisas dele, e sugeriu, não faz sentido isso, 0 é que passa a ser agora a temperatura da água congelando e 100 da água ebulindo, entrando em ebulição. E aí nós temos, então, desde meados do século XVIII, a escala de temperatura que nós usamos até hoje, quando a gente olha no celular antes de sair de casa para ver se vai fazer muito calor, muito frio lá fora. Com isso, nós temos o termômetro moderno. Tá? Vale uma ressalva que esses termômetros para medir a temperatura de usar do corpo humano, né, para usar isso como um indicador de ter algum problema de saúde ou não, ela começou no século XVIII, no comecinho, antes das escalas Fahrenheit e Celsius terem sido criados, e só que demorava meia hora para medir a temperatura do sujeito, da pessoa, do paciente ali. E apenas em 1866 é que foi criado
mercado foi desenvolvido o termômetro clínico que media a temperatura em apenas 5 minutos. Bom, com isso a gente podia encerrar aqui o nosso enredo sobre o termômetro, mas vale dizer ainda que não é só dilatação de líquidos que é um sensor de temperatura usado nos termômetros. Hoje em dia a temperatura, o calor também muda outras propriedades dos corpos, como por exemplo as propriedades elétricas. Então os termômetros digitais, que nem esse aqui que eu resgatei do fundo da gaveta, que eu ainda uso, na verdade, não eu ponho assim na boca ou na axila, o que está acontecendo é que o calor está mudando certas propriedades elétricas aqui que ficam registradas no termômetro. Ou então por radiação. Acho que todo mundo se lembra, radiação de infravermelho. Todos os corpos que têm algum calor emitem radiação que não é visível, que nem as cores que nós enxergamos. E todo mundo deve lembrar, no tempo da pandemia, no começo ali, com aqueles medidores que encostavam na testa, assim, quer dizer, não encostavam, chegavam perto da testa para ver se você estava com febre ou não. Depois o pessoal reclamou que aquilo lá poderia ter algum impacto e começaram a medir isso, a aproximar o aparelhinho dos pulsos das pessoas. Mas, afinal de contas, o que é temperatura? A gente sabe, então, que ela muda a sensação térmica, entre aspas, de objetos e suas propriedades. Com isso, nós podemos ver se está fazendo mais calor ou se está fazendo menos calor. Conseguimos colocar uma escala, medimos a temperatura, mas, enfim, o que é que está acontecendo? O que é que a temperatura mede de fato? Ainda no século XVIII, imaginava-se que calor era uma substância. Então, uma coisa quente teria mais daquela substância, se ela esfriasse, ela perdia aquela substância. Hoje parece uma ideia estranha, mas era defendida e existiam muitos argumentos, tentativas de fazer experimentos para demonstrar, para captar essa substância. Só que, junto com esse desenvolvimento dos termômetros, da medida da temperatura, também surgiu uma nova ciência chamada termodinâmica. E com a termodinâmica, nós sabemos que o calor não é uma substância, e sim calor é energia. E a temperatura é a medida dessa energia. A temperatura, ela mostra como é que os átomos estão se agitando num gás ou num líquido, ou vibrando um contra o outro, ainda girando para lá e para cá. Quanto mais rápido gira, quanto mais se movimenta, maior é o calor, essa energia contida. Então a temperatura é uma medida do que se chama de energia interna dos corpos. E como é que a gente pode definir nessa ciência a temperatura? É simples. 2 objetos que estão à mesma temperatura estão em equilíbrio térmico. E como é que é isso? Eu volto ao meu termômetro aqui, com suspeita de febre. Ele está aqui a uma temperatura abaixo dos 37, você enfia na axila aqui. Se você pega logo, ainda está lá, 35,5. Põe de novo, tira, 36. Põe de novo, 37. Põe de novo, 37. Opa, a temperatura não muda mais. Isso significa que você e o termômetro que você está colocando embaixo da axila chegar no equilíbrio térmico, e esta é assim que a gente define a temperatura. Se temperatura é uma medida de energia da agitação de átomos, por exemplo, faz sentido uma temperatura negativa? O que é uma agitação negativa? Você pode estar numa festa e dançar, e a menor coisa, o menos que você pode fazer é parar de dançar e ficar parado, mas mesmo assim você está mexendo um pouco o pescoço, olhando para o lado, mexendo os lábios, conversando com alguém, não tem movimento negativo aí. E aí um cara também, de novo, físico, matemático, engenheiro inglês do século XIX, William Thomson, que depois virou Lord Kelvin, falou: precisamos de uma escala de temperatura absoluta. E aí criou-se a escala que recebe o nome dele, escala Kelvin, que é a menor, o 0 Kelvin, o mínimo, e não tem número negativo, é a menor energia, a menor agitação possível dos átomos ou das moléculas. E essa corresponde a menos 273,16 graus Celsius. Essa
é a escala de temperatura que a gente usa na maior parte das coisas quando a gente faz ciência. E no dia a dia a gente usa a escala Celsius e em alguns países se usa a escala Fahrenheit. Então, esse enredo aqui que eu busquei mostrar para vocês, ele basicamente, além de, claro, da ciência contida nisso, né, dos fatos científicos contidos aqui, ela mostra como um objeto que a gente acha tão simples como um termômetro, que faz parte do nosso cotidiano, na verdade tem uma longa história envolvendo um monte de gente, não é uma invenção de um cara só, é um desenvolvimento contínuo que aconteceu durante séculos. E na maior parte das coisas da ciência é assim que acontece. Envolve um monte de gente, bastante tempo e até que vira uma coisa que a gente usa no cotidiano e nem se pergunta mais, ué, como é que surgiu isso aí?